Why you so hard, man? I've been hard, man. You look like you only about 5. No disrespect, you look like you're about 11. Man, I'm probably old enough to be a pop, OG. You don't even know. Wow, man. You know what you need? You need to cry. I'm saying you need to just get a good cry out, man, and get that thug, get the thug out of you. Come on, man. Do you got your mom, your mother and father still alive? Your grandma, you got a grandmother? Your last year, OG. You just let it out, man. That's it, man. Let it out. You don't gotta be no thug. E aqui temos um caso de um jovem que não sabia lidar com as suas emoções, não sabia lidar, ou não lhe foi ensinado em como lidar. Neste caso com a morte da avó, e eu a ignorar essas emoções leva a este caso de alguém que se prende, alguém que age e faz coisas que não quer fazer, e por sorte encontrou um homem funcional que conseguiu identificar o que é que aquele jovem precisava e o ensinou em como lidar com aquela frustração, com aquela raiva, com aquela emoção que ele tinha e que não sabia lidar. E muito provavelmente esta ação pode ou não ter impactado no desenvolver deste jovem, mas é isso um pouco que vamos trazer hoje sobre como o homem deve lidar com a sua emoção, se homens não choram é um mito, e como desenvolver essa emocionalidade de forma a ser um homem e um adulto funcional. Fica depois da intro. Até já. Então, o tema de hoje é autocoerência. E antes de avançarmos aqui com esta noção do que é a autocoerência, gostaria de começar com uma pergunta que é: para ti a emoção é uma fraqueza? Para ti que estás a ver este vídeo, que és homem, se te foi ensinado ao longo da tua vida que a emoção é uma fraqueza, que se não deve chorar, se um homem tem que ser frio e não pode ser emocional, e se é uma fraqueza, porquê que a consideras uma fraqueza? E ao longo deste vídeo vamos entender quando é que é uma fraqueza, porque é que pode ou não ser uma fraqueza, e na verdade como tornar esta emoção em algo que te fortalece e não que te enfraqueça. E para começar vamos então explorar este conceito do que é a autocoerência, assim à semelhança do que fizemos com a autoagência. Então a autocoerência, já sabemos que está a ser utilizado como uma recorrência interna, uma autorreferência e uma consciência reflexiva ao próprio sujeito que busca ser coerente. E coerência nada mais é do que o alinhamento estrutural entre partes, é uma harmonia no indivíduo entre as várias partes essas que são o pensamento, a emoção, o sentimento e a ação. Ou seja, é a congruência, a autoagência é a congruência dinâmica entre aquilo que penso, sinto e faço, ou o pensamento, a ação e emoção. Na verdade isto está trocado aqui, é pensamento, emoção, para ficar igual ao que foi a estrutura que está ali atrás, e pronto, está feito. Assim fica mais certinho. Sobre a supervisão da consciência. E aqui temos a consciência, como eu tenho vindo a falar nos últimos vídeos, e quando falo consciência não é da consciência etérea, do contacto com Deus, não, é o simples facto de tu prestares atenção, de te auto-observares na tua vida. Então, temos aqui, já fiz uma série inteira sobre o autoconhecimento, que vou deixar aí no iCard se me lembrar, se não está no meu canal. E o autoconhecimento serve para identificar padrões internos. Ok? Tu vais identificar estes padrões internos. A autocoerência serve para organizar esses padrões numa direção. O que é que tu vais fazer com esses padrões? Vais organizá-los numa direção. E não basta saberes quem és,
tens de agir em conformidade com aquilo que sabes sobre ti. E aquilo que tu sabes sobre ti vai-te permitir agir, e agir como? Com a autoagência que falámos no último vídeo, que é reconhecer-te como causa desses padrões. Nada acontece na tua vida por simplesmente acontecer, e não digo isto como forma de... Claro que há coisas que acontecem sem a tua opção, no entanto, tu teres esta noção de que tu és a causa, permite ter a força para mudares. E é isso que tu buscas, é no que não está congruente contigo, seja pensamento, emoção, ação, direcionares para algo que vai de encontro à tua pessoa, que tu descobriste e identificaste com o autoconhecimento, com a autocoerência, estruturaste e organizaste esses padrões numa direção. Essa direção vai saber que o autoconhecimento e a autoagência é o que te permite agir sobre estas duas. Sempre auxiliado com a consciência, com o processo de autoobservação. E consciência aqui nada mais é do que o estado de vigília onde atentas sobre ti, o ambiente e os próprios pensamentos, emoções e ações no momento presente. Daí a definição da autocongruência ser dinâmica, porque está subentendido que é no momento presente. Ok? E agora pegando aqui no exemplo do rapaz do vídeo que reagimos, aquilo nada mais era um rapaz que não... Claro que fazendo um julgamento frio, não conheço 0,001% apenas usar uma ilustração para fins didáticos, mas provavelmente aquilo seria um rapaz que não soube lidar com o sofrimento tanto familiar como, e claramente não vem de uma situação fácil para estar na rua a fazer o que está a fazer, e não estou a colocá-lo aqui como vítima, estou a colocá-lo aqui como desconhecedor do seu processo interno. E com a morte da sua avó gerou-se todo ali desencadeou-se um processo de frieza, uma incapacidade de saber regular-se e entender, até que surgiu um adulto funcional que disse: olha, tu precisas de chorar, precisas de entender esse teu lado emocional que te tem passado despercebido. E com isto temos aqui a tríade da masculinidade integrada, que nada mais é uma estrutura em que abarca estes conceitos, em que tens o autoconhecimento no topo, que vai desaguar em autocoerência e a autoagência na base, todos os processos assentes na consciência. Isto é o que tu necessitas para ser um adulto funcional, um homem mais masculino, e aqui tentando reestruturar o conceito de masculinidade que se tem vindo a perder ao longo do tempo. E, ok, com isto já iniciamos o vídeo no que é a autocoerência. E vamos então entender de onde é que surge esta fragmentação do homem moderno. Tu, se estás a ver este vídeo, certamente clicaste porque estás interessado em perceber melhor o teu lado emocional, ou há partes que ainda não entendeste. Então, esta fragmentação do homem moderno surge porque foram-se perdendo referências, não existem referências de masculinidade, não existe repertório de forma como lidar com as emoções para os homens, não existe uma educação escolar do ponto de vista de conhecimento das emoções, não há um incentivo para que homens se entendam emocionalmente, e estes homens vão acabar perdidos porque não têm um pai com quem falar ou que os possa guiar, não têm uma referência masculina, não têm qualquer tipo de contacto com a contraparte masculina que lhes possa dar, quando eu digo contraparte é do ponto de vista de criança a adulto, que lhe possa dar uma direção ou uma forma de como estruturar a sua parte emocional. E estes homens acabam perdidos, e homens perdidos vão fazer coisas impulsivas, como os vários crimes ou comportamentos, nomeadamente este rapazinho que vai para a rua vender substâncias ilícitas. É um comportamento impulsivo que o levou numa direção que certamente ele não pretendia, mas ele não consegue ver além disso, ele não consegue ver para além do que está ali, digo, das suas emoções, porque não sabe lidar com as mesmas.
sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, sensação de falsidade interna, desta ausência de congruência. E estes homens acabam fragmentados. E em que um pensamento diz para eles fazerem uma coisa, a emoção grita para eles fazerem outra, e a ação acaba por contradizer ambas e faz uma terceira coisa que nem sequer estava equacionado no seu processo mental, e pronto. E este homem acaba por oscilar entre dois polos, que é: ou, visto que a emoção me atrapalha, vou reprimi-la, ou então vou simplesmente explodir emocionalmente e seja o que Deus quiser. E estas duas são polos, e nos polos raramente está uma resposta. E eu sou muito adepto do caminho do meio, já do taoísmo, que é encontrar uma forma equilibrada. E qual é que seria a forma equilibrada então de um homem lidar com as suas próprias emoções? E é aqui que vamos então aprofundar e desmistificar um pouco este conceito de homem não chora e homem não sente. Claro que homem chora e homem sente. Somos seres humanos, e os seres humanos choram e sentem, é normal, é suposto. E não chorar e não sentir não vai criar nenhuma força. Tu não vais ser um homem mais forte por não sentir ou por não chorar. Vais sim estar numa dissociação emocional em que as tuas emoções não vão corresponder, ou à primeira vista as emoções correspondem sempre ao teu contexto e ao teu ser. No entanto, tu vais negá-las, não vais entender porque é que estás a sentir raiva quando estás a sentir raiva, não vais entender porque é que vais sentir tristeza quando estás a sentir tristeza, e vais simplesmente ignorá-las quando elas indicam algo. Ou seja, não vai criar uma força, vai criar analfabetismo funcional, a dificuldade em identificar estados internos, raiva como uma emoção dominante, porque a raiva acaba por ser a emoção que é mais útil ao homem, ou à criança que depois vai crescendo, que acaba por ser mais útil no seu desenvolvimento. Inclusivamente já fez um vídeo como utilizar essa raiva de uma forma benéfica e não prejudicial. E se os homens fossem naturalmente e realmente frios, deixo aqui esta questão, porque é que precisariam de ser ensinados a não sentir? Se o homem, na sua essência, não sentisse nada, e se fosse naturalmente frios, e nós que somos homens claramente entendemos que isso é completamente falacioso e irreal, porque é que precisaríamos de ser ensinados a não sentir? E a minha proposta é diferente. Eu trago aqui o caminho oposto. Tu não te vou ensinar a não sentir, isso não existe. Vou-te ensinar a sentir e a agir corretamente com isso, que é esse o foco, que é: já que sinto, então como é que eu faço com isto? E a frieza como falso ideal masculino é aquela história dos filmes, e há anos, e há coisa de 6, 7 anos, não sei, 8, 10, não sei, aquela questão do Tommy Shelby, frio e calculista e não sei quê, e o homem frio que decide friamente e não sei quê, papapéu. Isso não é nenhum ideal masculino, até porque tu não és o Tommy Shelby, tu não foste à Primeira ou à Segunda Guerra Mundial, não me lembro, não dás na heroína, não és um criminoso, isso não existe, ok? Aquilo é uma série que foi feita para ser apelativa às pessoas de verem. É isto que é. Aquilo não é nenhum ideal masculino, longe de ser um ideal masculino de qualquer espécie. Ela é completamente disfuncional, esta personagem, ok? Então a frieza é um falso ideal masculino. Na realidade, não é a frieza que o homem procura, ou que a sociedade procura no homem. O que a sociedade procura no homem é a compreensão da emoção. E quanto mais breve, mais eficaz e mais capacitado tiver esse homem de lidar com aquela emoção e saber o que fazer com a mesma, mais frio, entre aspas, parecerá. No entanto, é uma frieza, entre aspas, mascarada, porque ele não está a não sentir, ele está a ser muito eficaz a processar todo o seu processo emocional e a saber geri-lo e a saber como lidar com o mesmo. E é isto que tu deves procurar como homem, é a compreensão da emoção, é esta autocoerência, é isto que tu deves procurar. E mais à frente vamos falar como
Como é que eu consigo, como homem, consigo fazer isto? E antes de lá irmos, gostaria só de mostrar aqui, gostaria só de abordar um pouco a neurociência da emoção e como é que a emoção acaba por ser um sistema de navegação para o homem. Ok. Claro que como homens vamos sentir, é científico, não tem grande ciência. A emoção é uma resposta corporal automática, não há algo que tu possas fazer para não sentir, isso não existe. E dessa emoção, que é uma resposta fisiológica automática, surge um sentimento que é no campo da percepção consciente. Tens uma emoção, o teu corpo reage e essa reação é processada pelo teu cérebro e o florar dessa percepção será o sentimento que tu vais dizer se estás com raiva, se estás com vergonha, se estás apaixonado, se estás triste, se estás feliz, se estás em êxtase, se estás o que estiveres, ok? E como é que isso se processa no nosso cérebro? O nosso sistema nervoso processa tudo através da amígdala, que é o fight or flight, é o processamento das emoções na sua fase mais inicial, que é responsável pelo sistema de luta ou fuga. É aquilo que é o que vai assinalar ao corpo: prepara-te para correr ou prepara-te para lutar. Ok? O sistema límbico, que é um conjunto de várias estruturas cerebrais, auxilia no processamento das emoções, em conjunto com o hipocampo. Questão de memórias, tu teres uma emoção e conseguires associar aquela emoção a um momento anterior para que possas identificá-la mais facilmente, ao hipotálamo, o sistema hipotálamo e hipófise responsável por regulação hormonal, e ao giro do cíngulo, que é o responsável por conectar estas zonas mais interiores do cérebro, mais ligadas ao processamento das emoções, com a parte mais capacitada de razão, que é o córtex pré-frontal. O giro do cíngulo é esta ponte entre esta parte emocional e esta parte da razão. E o córtex pré-frontal, que vai acabar por regular e integrar estas emoções de forma mais lógica, mais racional. Ou seja, quando tu paras para perguntar, ok, mas porquê é que eu estou com raiva, ou porquê é que eu estou triste, ou porquê é que eu estou feliz, ou porquê é que eu estou XYZ, é papel do córtex pré-frontal e estás a ativar esta zona para conseguir processar melhor a emoção. E tudo isto é sentido no corpo, ok? Toda a tua raiva, tristeza, todas as emoções que tu possas enumerar, ou sentimentos que tu possas enumerar, melhor dizendo, são sentidas no teu corpo. O teu corpo vai sempre expressar. Não existe esta ideia de a mente sente uma coisa e o corpo está cá em baixo, e para trabalhar a mente temos que trabalhar apenas o processo mental. Não, começa por sentir, ok? Tudo é sentido no corpo, atento ao corpo. E isto surge numa ideia de marcadores somáticos de António Damasio. E marcadores somáticos nada mais são do que estratégias, ou respostas, melhor dizendo, que servem para orientar a razão através da emoção, de forma a rentabilizar a energia. E com isto que eu quero dizer, dando um exemplo de um marcador somático, suponhamos que tu, em novo, quando a tua mãe chegava, discutia contigo, e a tua mãe chegava às 7 horas todos os dias do trabalho, e tu estavas em casa, ela chegava e ou agredia-te, ou gritava contigo, ou seja o que for. Às 7 horas, se tu voltares a ouvir a porta, tu não vais pensar se pode ser a minha mãe ou não. Não, a tua resposta vai ser acelerar os batimentos cardíacos, preparaste para a confusão, se calhar isolaste no quarto. E é isto que são os marcadores somáticos. São marcadores causados pelo ambiente, pela tua estrutura interna, somáticos porque se sentem no corpo, são respostas corporais que te vão orientar na tomada de decisão. E tu, aqui, o sistema de orientação da razão através da emoção, porque tu vais agir de forma racional ou não, que é isso que depois a posteriori se pode avaliar, que é, então, porquê que tu fugiste para o teu quarto? Porque às 7 horas a minha mãe costuma chegar e costuma fazer isto ou aquilo comigo. Mas tudo isto foi através da emoção. E estes marcadores somáticos acabam por demonstrar que não existe esta questão da tomada de decisão fria, de não sentir. Não, grande parte das tuas decisões, e afirmo certamente 90%, são tomadas emocionalmente e não pela razão, como tu podes crer ou achar que crees, ok? E o
ok? Marcadores somáticos são sinais corporais e emocionais aprendidos que guiam as decisões futuras de forma automática e adaptativa. Isto tudo porquê? Porque o nosso cérebro procura constantemente poupar energia. Já falámos intensamente disto na série do autoconhecimento, em como o cérebro cria processos automáticos para reduzir o consumo de calorias e como sabem, o cérebro representa uma parte ínfima do percentual do corpo e consome 20% ou 25% da energia corporal. Então o cérebro foi desenvolvendo estratégias de poupar energia, e os marcadores somáticos são uma dessas estratégias de agir de forma automática e adaptativa com base em emoção, porque a emoção acaba por viajar muito mais rápido do que passar, porque são respostas automáticas, do que passar pela parte racional e processar toda essa informação. Então, isto tudo para quê? Para começares este processo de consciência que eu menciono aqui na tríade da masculinidade integrada. Começa pelo teu corpo. Começa quando estiveres a sentir um pouco mais emocional, começa a ativar estas regiões do córtex pré-frontal e do teu cérebro de uma forma mais racional, através desta consciencialização do corpo, também conhecido como a interocepção. E, por fim, o homem que suprime a emoção decide pior, avalia o risco pior, compromete relações. Este homem que ignora o seu lado emocional vive em piloto automático e, como já temos vindo a falar extensivamente no canal, viver em piloto automático é o que tu não queres fazer. Porquê? Porque inevitavelmente vai-te levar para o caos, e nós não queremos caos. Trago aqui um pouco a metáfora do marinheiro, que é tu ignorares as tuas emoções, o teu campo emocional. É a mesma coisa que um capitão estar em alto mar e desligar o radar e cagar na bússola, ignorar, olhar para as estrelas. Isto se fôssemos marinheiros de 1500. E à primeira vista, este capitão é um corajoso. Não, ele é estúpido. Ele está simplesmente a dificultar a sua tarefa que já não é fácil, né? Estar no mar, entenda-se que já não é por si uma coisa fácil. À semelhança da vida, viver não é uma tarefa fácil. É gostoso, tu vais sofrer, a maior parte do tempo vais estar aqui a sofrer, e está tudo bem com isso. E ignorar esse teu lado emocional é a mesma coisa que um capitão desligar todas as ferramentas de orientação que tem no mar. Porquê que tu farias isso? Porquê que tu, como homem, quererias isso? E agora que já percebemos um pouco mais como é que funciona esta questão da emoção no ser humano, vamos aqui à realidade social, que é uma das componentes pela qual o homem não sabe lidar tão bem com a sua parte emocional, não querendo culpabilizar ninguém. A responsabilidade e a autoagência cabe sempre a nós, lembrem-se disso. No entanto, estamos aqui a explorar os vários aspectos que compõem esta incapacidade de reconhecimento emocional do homem moderno, que é a emoção masculina não é acolhida na sociedade, é visto socialmente um homem que tende a falar sobre a sua emoção como um homem fraco. E isso também é maturidade, tu entenderes isso, ok? A maturidade é tanto entender toda esta componente emocional quanto utilizá-la estrategicamente. Tu não vais querer ser, nem abordar, nem expressar a tua componente emocional a pessoas que tu desconheces. Essas pessoas, a sociedade fala muito em vulnerabilidade e que os homens têm que ser vulneráveis. Também não é bem assim. Tens que ser inteligente a ser emocional. Porque essa mesma sociedade que pede para os homens serem mais vulneráveis vai penalizar homens emocionalmente desorganizados. E é suposto tu estares emocionalmente desorganizado nesta fase inicial. Portanto, tu que és jovem ou és um homem mais adulto que nunca soube lidar com a sua parte emocional, não comeces por tornar vulnerável à sociedade e expressar emocionalmente os teus problemas ou os teus devaneios. Não comeces por expressar esta parte emocional à sociedade, porque vais ser penalizado por isso.
e não pratiques exposição emocional indiscriminada, ok? Vai-te levar a perda de estatuto, vai-te levar a manipulação por parte de pessoas que são nocivas à sociedade e que vão querer o teu mal, porque existem pessoas que vão querer o teu mal e está tudo bem com isso. A exploração da tua pessoa com esses jogos emocionais, com essa manipulação, e aí sim há uma abertura para a real vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é tu expressares o teu lado emocional e seres um homem, eu sou tão emocional. Não, isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é tu expressares e estares aberto às problemáticas reais da sociedade. Porque tanto eu como tu que estás a ouvir, como N pessoas, ou que tu possas observar, caso nunca tenhas sentido, que o facto de terem expressado a sua parte mais emocional jogou contra elas. E inclusivamente isso acontece dentro da família. Tu podes estar a ouvir isso inclusivamente dos teus pais, dos teus irmãos, os teus avós, não sei, tios, primos, whatever. Seja o que for, podem utilizar a tua fraqueza emocional, e digo fraqueza porque tu a usaste de forma indiscriminada, ou seja, foste emocionalmente desorganizado e agiste de forma automática, ou caíste neste conto do vigário de que não, eu tenho que ser vulnerável e tenho que expressar os meus sentimentos. Calma, lembra-te do caminho do meio, ok? Então, lembra-te que a vulnerabilidade exige contexto seguro. Tu não podes ser vulnerável num contexto de insegurança. E que contexto seguro é esse? É a tua tribo, como nós temos vindo a falar já no canal também. Um grupo de pessoas em quem tu confias, em que criaste um espaço de confiança, e um grupo onde asseguras a reciprocidade. Porquê? Porque vais, através desta reciprocidade, vais estar perto de alguém que passou pelas mesmas dificuldades que tu. E porquê que passar as mesmas dificuldades que tu é importante? E é importante porque, lembra-te do que eu vou dizer aqui, que é, não existe empatia. Empatia é algo que foi criado, que não existe, é um conceito inexistente pragmaticamente.